Salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da página História Islâmica. E a temática do vídeo de hoje será uma comparação entre duas invasões do Iraque. Com o advento da modernidade, a maioria das pessoas tem uma ideia de que estamos numa constante evolução para o melhor, ou seja, de que a história está sempre se escrevendo para um fim mais pacífico, para um fim mais esclarecido, para um fim completamente diferente da antiguidade ou da medievalidade em diversos aspectos. Por exemplo, quando algumas pessoas pegam um livro para ler sobre a história de Gengis Khan, o grande líder mongol do século XIII, que devastou grandes cidades da Ásia Central e até chegou às portas do mundo ocidental para criar seu vastíssimo império, o maior império em continuidade territorial da história da humanidade, muitas pessoas imaginam que isso é algo do passado, algo da Idade Média. Matar tantas pessoas em nome de uma ideologia, em nome de uma visão de mundo, é algo que hoje, pelo menos na contemporaneidade, pode ter havido ecos do século XX, com grandes ditaduras autoritárias de certas ideologias que causaram a morte de diversas pessoas, mas muitas vezes as pessoas imaginam que a contemporaneidade, ou seja, o mundo que nós estamos vivendo, na memória que nós temos, é completamente, digamos assim, distanciado desta realidade, distanciado dessa vivência. E uma dessas premissas é a premissa de que a guerra moderna, ou seja, a guerra atual, é uma guerra menos devastadora e é uma guerra que leva à morte de menos pessoas, e que no passado as pessoas eram muito mais sanguinárias e que hoje não há mais esses líderes sanguinários, e principalmente no mundo livre e democrático, porque se ainda hoje há líderes sanguinários, deve ser naquelas nações do Oriente Médio, da África, da Ásia, mas jamais no Ocidente. Então hoje, a proposta desse vídeo é mostrar para vocês que, com o advento da modernidade, nós tivemos também uma forma de industrialização da guerra. E a industrialização da guerra, ela vem promover justamente uma forma industrial de matar pessoas em larga escala. E para isso, vamos fazer uma comparação de dois eventos que ocorreram no mundo islâmico, duas grandes devastações na Idade Média e na Idade Moderna. A primeira, a invasão mongol do Iraque, ou seja, do Califado Abássida ali, de Bagdá, o saque de Bagdá, a destruição que foi promovida por Hulagu Khan, o grande líder do Ilkhanato da Pérsia naquele momento, e a invasão americana do Iraque durante o período de George W. Bush. Vamos fazer uma contextualização e comparar. Será que melhoramos, ou seja, que a humanidade como um todo evoluiu? E será que ideologias modernas que apregoam, por exemplo, a democracia, liberdade, direitos humanos, etc., estão isentas de terríveis massacres dignos de um passado medieval? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. No século XIII, os mongóis liderados por Gengis Khan estavam empenhados em conquistar vastos territórios. Eles buscavam expandir seu império e dominar rotas comerciais vitais na Ásia Central. Na mesma época, o Iraque era lar de cidades ricas e centro de conhecimento. Era o coração do mundo islâmico e estava localizado no coração da Rota da Seda, uma rede comercial essencial que ligava o Oriente ao Ocidente. A região era dominada pelo Califado Abássida, cujo poder havia declinado, e os senhores da guerra turcos e mamelucos frequentemente governavam em nome de califas impotentes. Sua capital era a cidade de Bagdá, conhecida por abrigar a Casa da Sabedoria, uma renomada instituição que continha inúmeros manuscritos, livros e conhecimentos de variadas culturas e tradições, sendo a maior biblioteca no mundo. No auge da cidade, era habitada por aproximadamente 1 milhão de pessoas e era defendida por um exército de 60 mil soldados. Os mongóis já haviam empreendido fracassadas e limitadas expedições contra os abássidas sobre o seu segundo Khan, Ogedei, em 1238 e 1245, com o sucessor de Ogedei, Guyuk Khan, em vão tentando fazer do califa abássida Al-Mustasim seu vassalo. Em 1257, o novo Khan mongol, Monk, delegou a seu irmão Hulagu a tarefa de subjugar as terras abássidas, com a instrução de destruir Bagdá se o califa insistisse em sua resistência. Em preparação para sua invasão, Hulagu levantou uma grande força expedicionária que pode ter sido o exército mongol mais numeroso que já existiu, contando, segundo algumas contas extremamente exageradas, com cerca de 150 mil homens. O exército também foi complementado por forças cristãs, incluindo o rei da Armênia e seu exército, um contingente franco-cruzado do Principado de Antioquia e uma força georgiana, que buscava devolver a outro potentado islâmico o destino de sua capital, Tiflis, que havia sido saqueada pelos corásmios. Em 1258, após derrotar a Ordem dos Assassinos Ismaelitas na Pérsia e arrasar suas fortalezas e fazer fugir o Velho da Montanha, o exército de Hulagu tomou a parte ocidental do Irã e marchou em direção a Bagdá. Ao mesmo tempo, ele enviou emissários
emissários a Al-Musta'sim, exigindo sua submissão nos termos do Khan. Influenciado por seu vizir, Al-Aklami, o califa recusou, e os mongóis então encerraram qualquer negociação. Al-Musta'sim, a despeito da ameaça, não fortificou as muralhas da cidade, nem aumentou seu contingente, erros que provariam-se fatais no cerco que viria. Em 29 de janeiro, o exército mongol iniciou seu cerco a Bagdá, enfrentando cerca de 50 mil guerreiros árabes mal equipados e com baixa moral. Empregando máquinas de cercos e catapultas, os mongóis tentaram romper as muralhas da cidade e, em 5 de fevereiro, haviam apreendido uma grande parte significativa das defesas. Tentativas de negociações por parte de Al-Musta'sim foram rejeitadas e seus emissários mortos, de modo que em 10 de fevereiro a cidade se rendeu, mas os mongóis só entraram na cidade no dia 13, iniciando uma semana de massacre e destruição. Uma coisa que a gente vai estudar desse período da história do mundo islâmico medieval é que uma grande empáfia dominava o mundo islâmico com relação aos impérios das estepes, principalmente a grande ameaça mongol. O mundo islâmico ainda vivia na figura de seus líderes um certo delírio de grandeza, Então, quando os primeiros emissários de Hulagu Khan vão chegar a Bagdá, o califa, Al-Musta'sim, ele vai simplesmente dizer que eu sou o grande líder do mundo islâmico, que é muito vasto, eu posso convocar milhares de homens e vocês vão sair daqui correndo, etc. E isso acabou gerando a destruição de Bagdá. E o mesmo também aconteceu na invasão do Império Corásmio, que era riquíssimo, que governava ali aquela região próxima da Ásia Central, quando o próprio Gengis Khan vai enviar emissários e comerciantes e o sultão da Corásmia, Alauddin, ele vai raspar as barbas dos emissários mongóis e enviá-los de volta a Gengis Khan completamente humilhados, porque ele queria que os mongóis ficassem longe de lá e respondia com empáfia. Só que líder islâmico após líder islâmico, que respondia com essa empáfia, a mudança de poder que realmente havia acontecido, provocava reações nesse período extremamente destruidoras por parte dos mongóis, e a gente vai ver o mesmo acontecendo com Saddam Hussein no futuro. A invasão mongol resultou em uma carnificina generalizada, de forma que relatos contemporâneos afirmam que os soldados mongóis saquearam e depois destruíram mesquitas, palácios, bibliotecas e hospitais. Livros inestimáveis das 36 bibliotecas públicas de Bagdá foram destruídos, os saqueadores usando suas capas de couro para fabricar sandálias. Grandes edifícios que tinham sido trabalho de gerações foram queimados até o chão. A Casa da Sabedoria, a grande biblioteca de Bagdá, contendo inúmeros documentos históricos preciosos e livros sobre assuntos que iam da medicina à astronomia, dentre outros, foi completamente destruída. Inclusive, os relatos da época dizem que os mongóis utilizavam os livros da Casa da Sabedoria para fazer pontes, porque era um material de pergaminho, de couro, de papel, etc., para fazer aterro. Usavam os livros para fazer aterro e a água do rio Tigre ficou preta com a tinta dos livros, que eram milhares e milhares de livros. Pelo menos as crônicas da época falam que o nível de destruição foi nesse aí, foi uma coisa arrasadora. A perda intelectual para a humanidade inteira foi inestimável. Se aquilo que tivesse sido preservado tanto na Biblioteca de Alexandria como em Bagdá por essas destruições bárbaras, tanto na época do Império Romano como na época dos mongóis, aonde a humanidade poderia estar, uma especulação que a gente coloca, Se o que tinha sido pesquisado até ali fosse continuado, a gente podia, digamos, ter evoluído tecnologicamente em diversas coisas em bem menos tempo. É o que alguns especuladores da história colocam. A esposa cristã nestoriana de Hulagu Khan, o grande devastador de Bagdá, Dokuz Hatun, intercedeu com sucesso para poupar a vida dos cristãos de Bagdá. Hulagu ofereceu o palácio real ao patriarca nestoriano Mar Mekiha e ordenou que uma catedral fosse construída para ele. Ou seja, havia uma aliança cristã-mongol que muito pouco é comentada nessas narrativas de destruições da Idade Média, porque as pessoas falam que a violência com relação aos exércitos cristãos nessa época era algo exclusivo das cruzadas, mas não. No Oriente, você tinha alianças, inclusive, de potentados cristãos que aproveitavam-se da conquista mongol para invadir partes do mundo islâmico. Então, assim, o palácio do califa de Bagdá foi literalmente transformado numa igreja, porque os clãs mongóis eles eram muito pragmáticos com isso de religião. Então, às vezes, a esposa do Khan, uma das esposas do Khan, no caso, ela tinha uma religiosidade, era cristã, então ele ia lá e favorecia os exércitos cristãos e ajudava a construir uma igreja para a esposa como presente, etc. E foi isso que aconteceu, O palácio do califa de Bagdá, que era, digamos, o centro de poder do mundo por muito tempo, não só do mundo islâmico, mas a capital mundial, foi transformado numa igreja, como um presente de Hulagu aos cristãos que haviam ajudado ele ali naquela conquista, na devastação de Bagdá, e para sua esposa também. Ibn Fuati, um poeta e historiador nativo de Bagdá, presenciou e sobreviveu ao cerco, sendo tomado como cativo pelos mongóis e depois libertado. Ele escreveu:
Os habitantes de Bagdá foram colocados sobre a espada na segunda-feira, 5 de Safar, do calendário islâmico, ou seja, 11 de fevereiro, e foram submetidos a 40 dias de matança, pilhagem e escravidão contínuas. Eles atormentaram os habitantes usando diferentes maneiras de torturar e extorquir sua riqueza com punições severas. Eles mataram homens, mulheres, jovens e crianças. Uma grande parte da cidade, incluindo a mesquita do califa e seus arredores, foram queimadas, e a cidade ficou em ruínas. Os mortos jaziam como montes nas ruas e nos mercados. A chuva caiu sobre eles, os cavalos os pisotearam, seus rostos ficaram desfigurados, e eles se tornaram um exemplo para qualquer um que os visse. Então, a paz foi proclamada, e os que restaram saíram de seus esconderijos. E aí ele depois conclui falando dos sobreviventes. A cor deles havia mudado, suas mentes chocadas com a visão do horror que nenhuma palavra pode descrever. Eles eram como os mortos saindo de suas sepulturas, no dia da ressurreição, com medo, fome e frio. Os mongóis em 1262 se gabaram ao rei Luís da França de que haviam matado 2 milhões em Bagdá, certamente um exagero. Fato é que Hulagu teve que mover seu acampamento contra o vento da cidade devido ao fedor de milhares de cadáveres que era exalado das ruínas. O historiador moderno Martin Sicker escreve que cerca de 90 mil pessoas podem ter morrido no saque de Bagdá pelos mongóis, enquanto outras estimativas, tanto antigas quanto modernas, colocam os mortos em cerca de 100 mil e até outras mais exageradas, 1 milhão de pessoas. A maioria dos historiadores, no entanto, coloca o número de vítimas de uma média de 200 a 300 mil pessoas, tanto pelo massacre quanto pelas doenças e fomes que se alastraram durante o cerco. Esse número é particularmente interessante, pois é aproximadamente igual aos números de fatalidades que aconteceriam séculos depois no Iraque, em uma outra invasão que o país sofreria, e que produziria não tantas vítimas diretas, afinal estamos na era moderna, mas produziria um saldo gigantesco de caos e morte resultantes dessa invasão. Então a gente viu que a devastação provocada pela invasão mongol do Iraque ela tem duas consequências para mortes de civis, ou pessoas que viviam na grande capital do Califado Abássida, que é, basicamente, a morte direta, ou seja, soldados indo lá e matando pessoas diretamente, e também mortes indiretas, com a destruição dos campos aráveis, dos aquedutos, a poluição dos rios, as doenças derivadas da incapacidade de enterrar os mortos, que continuam matando pessoas por meses de fome, peste, etc. Então, foi uma devastação, escalas desproporcionais naquela época. Então agora vamos avançar mais uns séculos para fazer uma comparação entre a invasão mongol do Iraque e a invasão americana. Desde ali dos anos 70, dos anos 80, os Estados Unidos já vinha fazendo que o Iraque passasse por diversos embargos para tentar derrubar o Saddam Hussein. Já havia tentado, digamos, fazer um cerco em termos modernos, que são bloqueios e embargos econômicos. A população do Iraque naquela época já havia morrido aos milhares por causa desses embargos, com falta de remédio e alimentação, mas o Saddam Hussein ainda não havia caído, ele não havia sido derrubado. Então, você tem ali o atentado do 11 de setembro, é criada uma teoria da conspiração absolutamente ridícula pelo George W. Bush, né, que hoje em dia é até motivo de piada, de que o Osama Bin Laden tinha uma aliança com o Saddam Hussein no Iraque, ou seja, eram indivíduos de ideologias completamente diferentes. Saddam Hussein era batista, né, do socialismo árabe, já o Osama Bin Laden era um terrorista ligado ao arabismo, ou seja, eram inclusive forças antagônicas no Oriente Médio, mas a resposta ao ataque do 11 de setembro perpetrado pela rede Al-Qaeda foi a invasão de um país que não tinha feito nada com relação a isso, que foi o Iraque. Então o Iraque já vinha sido humilhado pelos Estados Unidos na Guerra do Golfo, já havia passado por embargo, a morte de civis era terrível. Tem até um vídeo que eu gosto muito de que as pessoas vejam, que a Madeleine Albright, a secretária de Estado dos Estados Unidos, na época dos embargos ao Iraque, antes da invasão de 2003, falando que valia o preço a morte de centenas de milhares de crianças se isso trouxesse o fim ao governo de Saddam Hussein. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Então, assim, para as pessoas verem, né, sobre a comparação que eu tinha feito no início do vídeo, que hoje em dia há tantos líderes completamente loucos, completamente genocidas, atuando em nome de ideologias democráticas. Porque os Estados Unidos estava indo lá no Iraque derrubar um ditador e estabelecer a democracia. Hulagu Khan estava invadindo, né, o mundo para estabelecer o domínio do grande céu azul, o poder de Tandori sobre a terra e a visão de seu avô, o grande Khan. E aí você tem a destruição da nação iraquiana, né, ali da região do Iraque, nessas duas ocasiões dentro desse contexto. Mostrando que muitas vezes, né, como eu já havia falado, líderes modernos podem ser tão cruéis e tão desprovidos
de amor pela vida humana quanto os medievais. Em março de 2003, os Estados Unidos da América e seus aliados lançaram uma ofensiva militar no Iraque. As forças lideradas pelos Estados Unidos rapidamente atacaram pelo sul e pelo norte, contando com o apoio de milícias curdas e xiitas anti-Saddam, e em pouco mais de um mês derrubaram o regime de Saddam Hussein, assegurando o país. A invasão foi planejada da maneira mais discreta possível, juntamente com o Reino Unido e outros aliados internacionais e regionais dos Estados Unidos, sem uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, portanto, sem aprovação das Nações Unidas. A administração americana do então presidente George W. Bush alegou várias razões para a invasão: a suposta posse de armas de destruição em massa, nucleares, químicas e biológicas pelo Iraque, supostas conexões com o terrorismo, especialmente da Al-Qaeda e o 11 de setembro, e a promoção da democracia na região, que seria reforçada com a derrubada do tirano de Bagdá. Uma testemunha da invasão americana, Zainab Salbi, relata: "Eu estava em Bagdá quando a guerra começou. Lembro-me da primeira noite do bombardeio. Foi aterrorizante. O céu estava iluminado por explosões e fogo antiaéreo. Não sabíamos o que iria acontecer. Tínhamos medo pelas nossas vidas e pelo nosso país." Após a derrubada do governo de Saddam, o Iraque entrou em um período de instabilidade política e segurança precária. Surgiram grupos insurgentes, principalmente de muçulmanos sunitas e ex-baatistas, e a violência se intensificou. A demissão de milhares de membros das forças armadas iraquianas nos tempos de Saddam agravou ainda mais a situação e contribuiu para o engrossamento das fileiras dos insurgentes. Ali Hassan, um ex-prisioneiro de guerra iraquiano, relata: "Fui soldado do exército iraquiano. Lutei contra os americanos em Barça. Vi muitos de meus camaradas morrerem. Fui ferido e capturado. Passei 2 anos em um campo de prisioneiros. Arrependo-me de ter lutado por Saddam. Ele era um tirano que nos oprimiu, mas também me ressinto dos americanos por nos invadirem. Eles trouxeram mais violência e caos para o Iraque." Um dos grandes engajamentos e a pior batalha para os americanos após a Guerra do Vietnã foi a Batalha de Fallujah, no Iraque, entre o exército americano e os insurgentes iraquianos, que usaram táticas de guerrilha e conseguiram infligir pesadas baixas nas forças dos Estados Unidos. As estimativas das baixas militares e civis resultantes do conflito variam e são sempre contabilizadas em mortes diretas e indiretas pelo conflito. A PLOS Medicine Survey estima que de março de 2003 a junho de 2011 houveram cerca de 460 mil mortes no Iraque como resultado direto ou indireto da guerra e da invasão, com mais de 60% dessas mortes sendo de violência direta. Um grupo britânico-americano independente, o projeto Iraq Body Count, compila as mortes de civis iraquianos relatadas resultantes da invasão desde 2003 e a insurgência e guerra civil subsequente, incluindo aquelas causadas diretamente pela ação militar da coalizão, ações militares iraquianas de resposta, insurgência e os resultantes do excesso de criminalidade e violações de direitos humanos. De acordo com a IBC, os relatórios baseados em ONGs e números oficiais apontam que aproximadamente 7.500 civis foram mortos durante a fase de invasão. Ainda segundo a IBC, cerca de 162 mil pessoas morreram de forma violenta no Iraque como um resultado, direto ou indireto, da invasão desde 2011. Essas estimativas vão na mesma direção de vazamentos de dados confidenciais do governo e exército americanos. Documentos militares confidenciais dos Estados Unidos divulgados pelo Wikileaks em outubro de 2010 registraram as mortes de militares e civis iraquianos e de membros da coalizão invasora entre janeiro de 2004 e dezembro de 2009. Neles há o registro de um total de 109.032 mortes divididas em categorias: civil, 66.081 mortes; nação anfitriã, isto é, o Iraque, com 15.169 mortes; inimigo, com 23.984 mortes; e aliados, com 3.771 mortes. Já alguns outros estudos estimam números ainda maiores, como o da revista Lancet, que calculou 654 mil mortes de iraquianos de maneira direta ou indireta pela invasão entre março de 2003 e junho de 2006. Além das mortes atribuídas à violência, há também a contribuição de outros fatores decorrentes da invasão. A taxa de mortalidade no Iraque subiu de 5,5 por mil pessoas por ano em 2002 para 13,13 por mil pessoas em 2006. Além disso, a guerra provocou uma crise humanitária, com milhões de refugiados e deslocados internos, e desestabilizou a região, gerando violência e conflitos em outros países, como a Síria, cuja guerra civil iniciada em 2012 foi aproveitada pelos terroristas jihadistas iraquianos, outrora soldados do exército de Saddam. Então, uma das coisas que aconteceu durante a invasão americana do Iraque foi que o exército iraquiano foi oficialmente dissolvido. Do nada, os Estados Unidos dissolveu o exército iraquiano, não colocou os antigos oficiais em novos cargos, ele literalmente pegou milhares de homens super bem treinados, prendeu boa parte e desempregou. Então essas pessoas começaram a formar milícias armadas e começaram também a criar grupos terroristas que começaram a atuar, digamos ali, não só no Iraque, mas nas regiões circundantes do Oriente Médio, gerando o fenômeno do Estado Islâmico, do ISIS. Então assim, a invasão do Iraque, apesar de no dia da invasão, ou seja, no bombardeio de Bagdá,
em toda aquela destruição, não ter matado tanto como a invasão mongol que analisamos anteriormente, os efeitos dela continuam matando até hoje. Tipo, é 20 anos, basicamente, a gente tá em 2023, de morticínio contínuo. E a gente não sabe por mais quantos anos essa mortalidade ela vai alcançar. Então, assim, se Hulagu, né, se gabava de ter matado 1 milhão de pessoas naquela época, etc., e ele era um líder sanguinário, a gente vai vendo que líderes das democracias ocidentais, eles têm uma contagem de corpos quase tão parecida ou idêntica a estes líderes medievais. Comentando sobre as consequências da guerra, o autor Raja Omar diz: "Fui um jornalista cobrindo a guerra para a BBC. Testemunhei a queda de Bagdá e a derrubada da estátua de Saddam. Também vi as consequências da guerra: saques, assassinatos sectários, insurgência, tortura, corrupção. Vi como a guerra destruiu o Iraque e seu povo. Assim como na invasão mongol, a invasão americana trouxe danos terríveis e praticamente irreversíveis para os aspectos culturais do país. Durante a invasão, diversos locais históricos e museus foram saqueados e danificados, resultando na perda de preciosas antiguidades que faziam parte do patrimônio cultural iraquiano. O Museu Nacional de Bagdá foi particularmente afetado, com muitas peças antigas sendo roubadas ou saqueadas por bandidos locais ou até mesmo, segundo algumas denúncias, por soldados americanos. Isso causou indignação internacional e uma perda irreparável do patrimônio cultural do Iraque. As estimativas mais recentes colocam o número de peças roubadas em cerca de 15 mil. Mais de 5 mil itens saqueados já foram recuperados. 2 grandes bibliotecas com coleções antigas inestimáveis, a Biblioteca Al-Kaf e a Biblioteca Nacional do Iraque, e o Centro Nacional de Arquivos do Iraque, foram queimadas, relatou o The Boston Globe em 2003, acrescentando que as bibliotecas da Universidade de Mossul e da Universidade de Basra também haviam sido saqueadas. Zainab Bahrani, professora de História da Arte e Arqueologia do Antigo Oriente Próximo da Universidade de Colômbia, relatou que uma plataforma de uso de helicópteros foi construída no coração da antiga cidade de Babilônia e, segundo ela, removeu camadas de terra arqueológica do local. Os voos diários dos helicópteros sacudiam as paredes antigas e os ventos criados por seus rotadores jogaram areia contra os tijolos frágeis. Quando minha colega no local, Maria Mussa, e eu pedimos aos encarregados que o heliporto fosse fechado, a resposta foi que ele deveria permanecer aberto por razões de segurança, para a segurança das tropas. Bahrani também relatou que no verão de 2004, a parede do templo de Nabu e o telhado do templo de Nimar, ambos do século 6 a.C., desabaram como resultado dos movimentos dos helicópteros americanos. Então, a gente vê que tanto na invasão mongol, o povo da Idade Média é tão violento, quanto na invasão americana de Bagdá, você teve destruição, bombardeio, queima de bibliotecas, destruição cultural, diversos manuscritos perdidos, museus saqueados, tanto por bandidos locais, como por grupos terroristas, como por soldados americanos, roubo de antiguidades, enfim, um caos em nome da democracia. Então essa é a conclusão que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai analisar a história. Porque geralmente temos um distanciamento da brutalidade medieval muito, digamos, favorável para nós, que estamos vivendo em tempos totalmente diferentes. O que é isso? Você entrar numa cidade, bombardear, matar 100 mil pessoas, destruir a biblioteca. Bem, isso é algo, que não é só da Idade Média, como pode ser visto também na Idade Moderna. As invasões do Iraque, uma conduzida pelos mongóis no século XIII e a outra liderada pelos Estados Unidos em 2003, embora separadas por séculos e motivações diferentes, compartilham algumas semelhanças e diferenças impactantes. Ambas tiveram consequências profundas para a região e o mundo em geral. As invasões mongóis e americanas revelaram o poder destrutivo das potências militares que transcendem época ou contexto. Enquanto os mongóis causaram a devastação quase inimaginável com a destruição da Casa da Sabedoria e a perda de inestimáveis conhecimentos, resultando em uma média de algumas centenas de milhares de pessoas, a invasão americana fez quase a mesma coisa de uma maneira e proporções diferentes. Ao contrário dos mongóis, que deliberadamente massacraram milhares de pessoas a sangue frio e destruíram o patrimônio cultural e intelectual da cidade, os americanos causaram milhares de mortes de civis de maneira indireta, através de bombardeios, combates em áreas civis, truculência e atentados, além de também saquearem as bibliotecas e museus de Bagdá. A semelhança entre a média das baixas e mortes entre uma invasão e outra também são surpreendentemente semelhantes. Teria sido a instalação da democracia pelos americanos no Iraque um evento tão caótico e mortal quanto a invasão dos temidos e brutais mongóis durante a Idade Média no mesmo país, na mesma cidade? Se olharmos pelas estimativas de mortes violentas absolutas, segundo a maioria dos estudiosos mais imparciais, sim. Na verdade, não apenas ambas são equiparáveis na quantidade de mortes geradas, como talvez a invasão americana até ultrapasse a mongol, colocando em xeque a visão de modernidade mais pacífica e de operações estratégicas limpas e precisas
precisas. Além disso, a invasão americana, diferentemente da mongol, desencadeou uma série de eventos que resultaram em instabilidade política, radicalizações e divisões sectárias no Iraque e na região que duram até o momento enquanto este vídeo está sendo gravado. No fim, ambas as invasões deixaram cicatrizes duradouras e mudaram o curso da história e tiveram um impacto que repercutem até os dias atuais. Enquanto a invasão mongol deixou uma marca na história do mundo islâmico, a invasão americana trouxe à tona questões complexas sobre a diplomacia internacional, o uso da força militar e as consequências imprevisíveis de tais ações. Ambos os casos servem como um lembrete das complexidades e desafios inerentes à história, que parece... E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal e aperte no sininho para não perder nenhuma notificação sobre novos vídeos. Acesse também o portal da página História Islâmica, onde você vai ter acesso aos mais variados artigos sobre os temas que abordamos no nosso projeto. Também conheça a nossa plataforma de aulas, onde você terá acesso aos mais variados conteúdos sobre os temas que envolvem o mundo islâmico, história e atualidades. E também nos siga nas outras redes sociais, como no Instagram, no TikTok e no Facebook. E é isso aí, assalamu alaikum, até o próximo vídeo. História Islâmica com Mansur Peixoto.